Algo não se encaixa na história. Não há dúvida de que a história é sempre escrita pelos vencedores e somente os fatos que os interessam chegam até nós. O resto foi apagado e esquecido como se nunca tivesse acontecido. Algo muito semelhante acontece com os muitos achados arqueológicos que foram classificados como pertencentes a certas culturas, mesmo que não se encaixassem nelas. No entanto, foi o mais conveniente para enquadrar a história oficial. Uma história que tem muitos furos e polêmicas denunciadas por alguns historiadores e pesquisadores que nunca foram ouvidos. O número de descobertas mal classificadas é enorme. Não podemos falar de todas elas, mas as seguintes não nos deixarão indiferentes. Na Turquia, no Mediterrâneo, encontra-se o sítio arqueológico de Pátara. Em Pátara, havia um antigo porto e uma base naval de Lícia, localizada na foz do rio Xantos, local onde se desenvolveu um importante polo de comércio marítimo da Grécia Antiga. Diz a lenda que o deus Apolo nasceu nesta terra. Tornou-se a segunda maior cidade da península da Anatólia, atrás de Éfeso, com uma população de mais de 20 mil habitantes. Foi visitada por grandes imperadores e se destacou por seu famoso oráculo, tão importante quanto o de Delfos. Encontramos inúmeras ruínas romanas, como o Arco do Triunfo, erguido pelo governador Próculo por volta do ano 100 d.C., o Boleuterium, sede do Senado da Liga Lícia, descoberto em 1991 e recentemente restaurado. Muito perto desses monumentos fica o Teatro Romano, destacando-se também as termas romanas de banho edificadas na época do imperador Vespasiano, em 75 d.C., a Basílica ou o Farol. Mas entre todas as construções antigas atribuídas aos romanos, há uma muito diferente que chamou a atenção de muitos pesquisadores e gerou bastante polêmica. Se trata do Aqueduto de Pátara, destinado para a condução de água. Oficialmente afirma-se que se trata de uma construção romana datada entre 323 e 31 a.C. No entanto, alguns pesquisadores discordam, alegando que não é nada parecido com os aquedutos que os romanos construíam. Apresenta trechos de blocos maciços de pedra conectados entre si e perfurados na área central. Esses blocos têm dimensões de cerca de 80 por 85 por 55 centímetros e cada um deles pesa quase 1 tonelada. Outra razão que eles alegam é que esta construção tem um alto nível de erosão, o que indica que é incrivelmente antiga. Por isso, teorizam que os romanos provavelmente encontraram esta estrutura de pedra e tentaram reaproveitá-la, substituindo as partes danificadas por cerâmica para que não houvesse problemas de filtragem. No entanto, eles não foram bem-sucedidos. A verdade é que não há uma única indicação que comprove que esta construção foi feita pelos romanos. Além disso, essa estrutura faz parte de uma parede megalítica, mais parecida com as encontradas em outras partes do mundo. Claro que se atribuirmos aos romanos, não nos resta mais nenhuma indagação. Contudo, se os romanos não foram os responsáveis pela construção, quem colocou de pé esses enormes blocos? Que antiga civilização foi essa que deixou vestígios de sua existência em todo o mundo? Escavações arqueológicas têm sido realizadas em Pátara desde 1988, porque a maior parte da cidade antiga está enterrada embaixo de areias e dunas. Descobertas futuras podem desvendar alguns mistérios desta parte da Turquia. Outras construções que estão em questão são o Aqueduto de Segóvia e o Arco de Medinaceli, ambos localizados na Espanha. Alguns pensam, não sem razão, que esses monumentos são mais antigos do que a data oficial. O famoso Aqueduto de Segóvia, oficialmente atribuído aos romanos, transportou água para a cidade de Segóvia até 1973. A sua parte mais alta mede 28 metros, com quase 6 metros de fundação e tem um total de 167 arcos distribuídos em 2 ordens de arcos sobre pilares. Começa com 75 arcos simples, completando a estrutura com 44 arcos de dupla ordem, totalizando 88 arcos e, para terminar, seguem 4 arcos simples. A edificação foi construída com silhares de granito assentados, sem adição de argamassa. No topo há 2 nichos, um de cada lado do aqueduto, onde antigamente ficava a imagem de Hércules. Mas nos tempos dos reis católicos, as imagens da Nossa Senhora do Carmo e de São Sebastião foram colocadas em seu lugar, aproveitando o trabalho que foi feito durante a restauração da parte destruída pelos muçulmanos no ano de 1072.
Por outro lado, o arco de Medinaceli, situado na província de Sória, no centro da Espanha, é um arco triunfal também atribuído aos romanos. Dentre todos os arcos espanhóis, é o único que tem 3 aberturas. Mede 13,20 metros de comprimento, 2,10 metros de largura e 8,10 metros de altura. Além de ter uma função comemorativa, servia de porta de entrada para a cidade. O arco central era uma passagem para carruagens e animais e as laterais para pedestres. Mas é possível que essas construções não sejam romanas? O escritor e epigrafista Geórgios Dias Montexano acredita que poderiam ser vestígios atlantes, pois as juntas dos blocos que formam essas construções são fundidas de tal forma que a união entre as pedras não é valorizada. Segundo os conhecedores, para que esse fenômeno de compactação ocorra, é necessário que passe um período de mais de 12 mil anos, de modo que o aqueduto de Segóvia não pode ser uma construção romana, pois a primeira vez que os romanos construíram um aqueduto foi por volta de 300 a.C. O historiador, arqueólogo e escritor Manuel Bendala, da Universidade Autônoma de Madrid, está convencido de que a Espanha estava totalmente urbanizada quando os romanos chegaram à península. No norte de Marrocos, encontramos as ruínas da cidade megalítica de Lixos, cujas muralhas apresentam o mesmo fenômeno de compactação das construções anteriores, podendo facilmente ter mais de 10 mil anos. De acordo com a mitologia grega, a cidade é o cenário de um dos 12 trabalhos de Hércules, que consiste em colher maçãs douradas no jardim das Hespérides. Claro, essas não são as únicas construções que geram dúvidas sobre sua antiguidade, desde as pirâmides do Egito até as pirâmides americanas. Muitos pesquisadores expressaram seu desacordo em relação à datação. Muitos geólogos, vendo a erosão, sugerem que as pirâmides estavam submersas no mar há muitos anos. Em 2013, o arqueólogo Cherif El-Morsi, que trabalha no Planalto de Gizé há mais de 20 anos, juntou-se a outros estudiosos e juntos publicaram uma descoberta controversa que apoiaria a teoria de que as pirâmides de Gizé estavam submersas no mar. Então, elas seriam milhares de anos mais velhas. Este ano, eles encontraram na superfície superior de um dos blocos um exoesqueleto petrificado do que parece ser um ouriço do mar que vive em águas marinhas rasas. Seria mais uma prova que corrobora que essas construções são muito mais antigas? O que mostramos aqui são apenas algumas pequenas peças que fazem parte desse grande quebra-cabeça da história ignorada e oculta da humanidade. Mas, pouco a pouco, a verdade sobre nosso passado enigmático virá à tona. Espero que essas informações tenham sido úteis. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos. Você acredita que os romanos foram ou não os grandes construtores dessas obras? Nos conte na seção de comentário. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima!